Hoje eu quero tratar de uma parábola que é muito esclarecedora para o nosso tempo, o tempo que nós vivemos hoje. É a parábola do joio e do trigo, que está em Mateus capítulo 13, dos versículos 24 até o versículo 43. Essa parábola ela é esclarecedora porque ela revela de uma maneira muito clara algo que as pessoas achavam que não estava nas Escrituras Sagradas. Veja o que é que Jesus Cristo fala aqui nessa parábola. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, a parábola do joio e do trigo, a partir dos versículos 32, diz assim a palavra de Deus. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no meio-dia, no sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Muito bem. Então vamos à compreensão mais clara, dessa nossa parábola aqui. Quero fazer um comentário para que, esperando ser bem compreendido, bem claro naquilo que a gente realmente quer mostrar nessas parábolas, para cada irmão na sua compreensão mais clara. Então, veja bem, parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, em Mateus capítulo 13, do versículo 36, do versículo 24 que começa, na verdade. O versículo 36 já é a explicação dele. A graça e a paz de Cristo, que foi o que eu li. Então, essa parábola nos ensina uma coisa, que o bem e o mal sempre serão achados juntos na igreja até o fim do mundo. Primeira coisa que você precisa, entender é isso. Bem e mal sempre andarão juntos ali no seio da igreja. A igreja visível nos é apresentada como um corpo misto. Ela é um vasto campo onde crescem lado a lado o trigo e o joio. Então nós devemos estar preparados para encontrar crentes e incrédulos, convertidos e não convertidos, os filhos do reino e os filhos do maligno, todos misturados uns aos outros em todas as congregações de pessoas batizadas. Compreende isso claramente? Então, aquelas pessoas que muitas vezes abandonam a sua congregação porque viram alguma coisa, algum comportamento inadequado de algum membro, e eles simplesmente saem e vão para outra, lê do engano, porque em todas elas tem o mesmo problema. Nem mesmo a mais pura e fiel pregação do Evangelho conseguirá impedir esse estado de coisas. Ele tem existido em todos os séculos da igreja. Tal foi a experiência dos primeiros pais da igreja. Tal foi a experiência dos reformadores. E continua sendo a experiência dos melhores ministros do Evangelho até hoje. Nunca houve uma igreja local, uma assembleia cristã, cujos membros fossem todos trigo. O diabo, o grande inimigo de nossas almas,
sempre teve o cuidado de semear o joio. Então a gente precisa cuidar disso, entender isso claramente. A disciplina eclesiástica mais prudente e estrita não impedirá essa situação. Qualquer que seja a denominação, todas igualmente descobrem que assim acontece. Sem importar o que façamos para purificar uma igreja, jamais conseguiremos obter uma comunhão perfeita e pura. O joio sempre será encontrado no meio do trigo. Hipócritas e enganadores se infiltrarão sorrateiramente. E o pior de tudo é que, se nos mostrarmos exageradamente zelosos em nosso esforço de obter a pureza, fazemos mais mal do que bem. Então precisa entender isso muito, mas muito bem. Corremos o risco de encorajar a muitos Judas Iscariotes e o risco de esmagar muitas canas quebradas. Em nosso afã de arrancar o joio, corremos o grande risco de arrancar juntamente com ele o trigo. Tal zelo não está de acordo com o entendimento e tem como consequência causado muito dano à igreja. Quem não se importa com o que acontece ao trigo, contanto que possa desarraigar o joio, demonstra possuir bem pouca mente de Cristo, muito pouca sabedoria. Afinal de contas, há uma profunda verdade na caridade, né? E nessa caridosa declaração de Agostinho, que eu até coloquei no story. Os que hoje são joio, amanhã poderão ser trigo. Fica com essa. Então, sentimos-nos inclinados a esperar pela conversão do mundo inteiro através do trabalho dos missionários, dos ministros do evangelho, de evangelista ou de outros cristãos dedicados à obra de Deus? Que nós tenhamos, nessa parábola do joio e do trigo, sempre diante de nós, e nos acautelemos contra tal ideia. Dentro da presente ordem de coisas, jamais veremos transformados em trigo todos os habitantes da terra. O trigo e o joio continuarão a crescer juntos até a colheita definitiva. Os reinos deste mundo, meus queridos, jamais se tornarão o reino de Cristo, nem o milênio começará até que retorne o próprio Rei, o Cristo. Veja bem, sentimos também perturbados pelo argumento zombeteiro, por exemplo, dos incrédulos, de que a igreja cristã não pode ser vista com credibilidade, visto que existe tantos falsos crentes, que nós tenhamos à mente essa parábola e permaneçamos inabaláveis. Digamos aos incrédulos que as suas zombarias desse estado de coisas não nos surpreende coisa nenhuma, de maneira alguma. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele já tinha nos preparado para isso há quase 2000 anos atrás. Ele previu e predisse que a sua igreja seria um campo contendo não somente trigo, mas também o próprio joio. Sentimos-nos então tentados a abandonar uma igreja evangélica para outra, porque nós vemos que muitos dos seus membros não são convertidos? Ora, se fosse esse o caso, precisamos nos lembrar também desta parábola e tenhamos muito cuidado com a nossa atitude, de modo nenhum nós vamos encontrar uma igreja que não contenha joio dentro dela. Entendeu? Não importa onde formos, ou a igreja que nós frequentemos, sempre vamos encontrar joio. Sempre. É o que Cristo disse. E ele não erra nunca. E para encerrar, a parábola também do joio e do trigo nos ensina que haverá um dia da separação entre os membros piedosos e os membros ímpios da igreja visível, que vai acontecer lá no fim do mundo. O presente estado de coisas não continuará para sempre. O trigo e o joio serão separados
Afinal, o Senhor Jesus Cristo enviará os seus próprios anjos no dia do seu segundo advento, os quais recolherão os que se professam cristãos, formando então dois grupos distintos: os piedosos ceifeiros celestiais não se enganarão no que estiverem fazendo. Haverá de discernir com juízo infalível entre o justo e o ímpio, colocando cada um no seu próprio grupo. Os santos e fiéis, servos de Cristo, receberão glória, honra e vida eterna. Os mundanos, os ímpios, descuidados e os não convertidos serão lançados dentro da fornalha acesa, onde receberão eterna tribulação. Interessante que o Senhor conclui a parábola com: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem compreensão espiritual, que tenha esse discernimento da parábola do joio e do trigo. Foi o que o Senhor nos ensinou e deixou muito claro para nós. Não se surpreenda. Olhe sempre para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que mesmo se deu por nós, que foi a cruz do Calvário, ele que tem o caráter perfeito. Nós, homens, somos imperfeitos, não é? Sempre vamos encontrar algum tipo de dificuldade, tá certo, com os homens. Não com Jesus. A igreja é dele, ele é o cabeça. Então permaneça lá, permaneça na igreja. Conquanto que a igreja esteja pregando verdadeiramente a palavra de Deus, permaneça na igreja. Está pregando a palavra fielmente? É essa a palavra de Deus? Precisamos simplesmente ser instruídos na palavra, porque tem homens perversos que querem iludir os incautos, né? Parece coisa, não é, de evangelho, mas não é. Paulo já havia advertido em Gálatas, não é? Se alguém pregar um outro evangelho que vá além daquele que ele tinha pregado, que seja amaldiçoado, que seja maldito. É isso que ele diz. Então a gente precisa ter cuidado. Hoje a gente tem muita gente falando de vitória, felicidade, sucesso, né? Muitas coisas assim. É errado falar disso? Não é. Mas falar só disso e a forma como se fala, que tipo de sucesso uma vida realmente é considerada por Deus? Então pense bem nessas coisas. Joio e trigo andam juntos. Como é que você está? Como é que anda a sua fé? Que a nossa convicção seja clara de seguir aquele que é o Senhor e cabeça da igreja. Ele sabe, no dia certo, que vai ter que expurgar os trigos do meio, tirar o trigo para a vida eterna e jogar esse joio para ser queimado eternamente. Deus é poderoso. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos, porque o Senhor tem chamado, tem jogado a tua rede, Senhor Deus, no mar desse mundo e tem pego peixes de toda forma. O Senhor tem plantado a semente do Evangelho também no campo desse mundo. Infelizmente, o inimigo também tem plantado a semente do joio. Ajuda-nos, ó Pai, a ter discernimento claro da tua vontade e poder permanecer firmes, ó Pai, fiéis naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, aleluia, amém. Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo inunde o coração de vocês. Tenham todos uma excelente e maravilhosa semana. Deus abençoe.